Graças a Deus. Meus irmãos, com alegria nessa noite, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta terça-feira, mais uma terça-feira, que o Senhor nos concede, a que possamos nos reunir na sua casa, na sua presença, no afã de estudarmos a sua santa palavra e assim sermos alimentados e também fortificados espiritualmente pelo alimento sadio que é a palavra de Deus. Os irmãos já estão cônscios do assunto que estamos discorrendo, tanto os nossos irmãos aqui, a igreja Adma em Barra Mares, quanto aqueles que têm nos acompanhado também, assistindo às nossas ministrações e sendo abençoados. Estamos falando da Epístola aos Hebreus, então convido a todos, vocês que trouxeram a Bíblia, aliás, culto de ensino da Bíblia, não trazer a Bíblia, né? É necessário que se traga em todo o culto, do ensinamento da Bíblia então nem se fala. Epístola aos Hebreus, hoje, capítulo 2, como nós faremos um estudo expositivo, temos buscado fazer, claro, não exaustivo, não estamos, vamos dizer assim, esmiuçando absolutamente, completamente todo o capítulo, mas estamos aqui fazendo um estudo expositivo da epístola. Eu vou ler agora, junto com a igreja, apenas os versículos 1, 2, 3 e 4, depois os irmãos em se assentando, permaneçam com a Bíblia aberta. Nós vamos utilizar bastante o nosso manual de fé e prática, a Bíblia Sagrada, então estejam preparados para tal. Epístola do autor desconhecido, Epístola aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A epígrafe deste capítulo diz assim: Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Versículo 1: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém. Pode tomar o assento. Por favor, mantenha sua Bíblia aberta, será extremamente necessário para a nossa compreensão do estudo dessa noite. Meus irmãos, como disse, a proposta que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração, e iniciamos na terça-feira passada, estamos hoje dando prosseguimento, pelas próximas terças-feiras, até quando Deus sabe, estaremos debruçados de forma diligente, atenta, sobre esta epístola, que é extraordinária, uma das epístolas mais cristocêntricas da Bíblia Sagrada. Naturalmente, estou me referindo à Epístola aos Hebreus. Na semana passada, da ocasião em que falamos aqui sobre o capítulo 1, e fizemos uma rápida introdução sobre a epístola, eu preciso hoje me lembrar, antes de começar a falar no capítulo 2, preciso da sua máxima atenção, para a gente relembrar, bem rapidamente, em 5 a 7 minutos, alguns pontos que serão fundamentais para que a gente compreenda o assunto dessa noite, o capítulo 2. Então, para aqueles que não estavam presentes, ou mesmo para aqueles que estavam, é necessário a gente fazer esta rápida recapitulação. A Epístola aos Hebreus, cujo o autor é desconhecido, o autor humano,
uma vez que o autor sagrado, sabemos que é o Espírito Santo, e isso é o que mais nos importa. Ele escreve esta epístola e a direciona ou a remete a cristãos de origem judaica. Por isso o nome da epístola é Epístola aos Hebreus. Naturalmente que num segundo momento, esta epístola ela é importante, por que não dizer imprescindível, para a igreja do Senhor Jesus Cristo de um modo geral. Mas o destinatário primário da carta eram cristãos hebreus que viviam no primeiro século, que estavam sofrendo uma ameaça muito forte de morte, perseguição, e com isso sofriam também a tentação de retrocederem, ou seja, abandonarem o cristianismo e voltarem às práticas da religião judaica, visto que, se assim eles procedessem, não mais necessitariam de viver debaixo da perseguição, pois a perseguição era contra os cristãos, até porque grande parte do corpo perseguidor era formado de judeus que não aceitavam o cristianismo e perseguiam outros judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E aí então estes cristãos hebreus viviam debaixo da pressão de abandonarem o cristianismo e voltarem aos rudimentos da religião judaica. E então o autor desta epístola, preocupado que esta atitude insana fosse tomada pelos cristãos hebreus, faz questão de deixar claro a todos eles que, na verdade, a decisão que eles tomaram foi a melhor decisão que qualquer ser humano pode tomar na sua vida. Estou me referindo ao fato de entregar a vida a Jesus e decidir viver de acordo com os seus preceitos, seguir o cristianismo. Então o autor está mostrando, e vai mostrar ao longo de toda a epístola, que Jesus é superior, que Jesus é maior, que Jesus é melhor. Essas palavras são palavras-chave: superioridade de Cristo, grandeza de Cristo, comparativamente a várias personalidades, quer sejam do mundo físico, quer seja do mundo espiritual. Comparativamente, Jesus é superior. Disse semana passada e reafirmo, ainda que sendo Jesus incomparável, mas utilizando o método pedagógico da comparação, o autor da epístola coloca lado a lado com Jesus várias personagens e mostra de forma evidente, cristalina, inequívoca, que Jesus é superior, é melhor e, portanto, não vale a pena abandoná-lo por motivo algum. Não vale a pena voltar atrás. O caminho é adiante, é segui-lo, é olhar para o autor e consumador da fé e aguardar o grande dia de se encontrar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Daí, na semana passada, então, nós falamos do capítulo 1, cujos 14 versículos que perfazem este capítulo giram basicamente em torno da superioridade de Jesus em relação aos seres angelicais. Não é apenas disso, mas basicamente o capítulo 1 vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Ora, se Jesus é maior do que Miguel, Gabriel, arcanjo, o arcanjo Miguel, querubins, serafins, ou seja, ele está numa classe infinitamente superior a todas as hierarquias angelicais. Hajam visto que elas, por mais poderes que possuem, são criaturas, e Jesus é criador, Jesus é eterno, Jesus é soberano, Jesus é onipotente, Ele é rei, Ele é Senhor. Tudo isso o autor deixa claro no capítulo 1, que Ele é, nós falamos aqui, é ungido de Deus, é Senhor, é Criador, é eterno, é imutável, foi entronizado, é divino. E aí então, quando entramos no capítulo 2, agora sim, o primeiro versículo aqui está: portanto, ou em outras traduções, por esta causa.
Por que causa? É claro, os irmãos sabem, e eu apenas relembro que a Bíblia, originalmente, quando escrita, ela não possuía divisões por capítulos e versículos. Isto veio muito a posteriori. Isto veio na Idade Média, essa divisão por capítulos e versículos, para facilitar a nossa leitura. Então, essas divisões, grupos de textos, mas originalmente não haviam essas divisões. Os irmãos precisam entender que estamos tratando de uma carta. Quem é que escreve carta e a subdivide por capítulos e versículos? Não, isto é uma missiva, isto é uma epístola. O texto, ele é corrido, claro, tem suas divisões por parágrafos, etc., grupos de assunto, mas capítulos e versículos não. Ele está seguindo aqui a linha de raciocínio que se encerrou na divisão que a nossa Bíblia traz, que chamamos de capítulo 1, mas ele está seguindo a mesma linha de raciocínio. Então ele está se referindo ao que acabara de escrever no capítulo 1, assunto o qual tratamos na semana passada, e aqui eu vou abrir um parênteses bem rápido para recomendar, irmãos, a todos que estão aqui acompanhando esta noite, que não puderam estar na semana passada, assistam o vídeo, ainda que não seja o seu costume, mas para que você compreenda a totalidade dessa epístola, que é importante. Por isso eu faço essa ressalva, por isso eu abro e agora fecho esse parênteses. Assista, para que você compreenda aqui o todo. Então, na sequência do capítulo 1, iniciando o 2, o autor está na mesma linha, ele fala: portanto, ou por causa disto, por esta razão, por este motivo. Por causa de quê? Por que razão? Por que motivo? Pela razão que Cristo é superior aos anjos, pela razão que Cristo é superior a todas as hierarquias angelicais. Então, por causa disso, olha o que ele diz: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Antes de prosseguir, deixa eu tematizar aquilo que nós vamos discorrer aqui hoje. O tema que a gente leu a epígrafe, mas o tema que eu dei aqui ao estudo, para o capítulo 2, a superioridade de Cristo, de sua mensagem, de sua salvação e do seu sacerdócio. Repito, a superioridade, esse tema é recorrente, vai ser ao longo de toda a epístola, mas hoje aqui nós vamos falar da superioridade de Cristo, da sua mensagem, da sua salvação e do seu sacerdócio. Então o autor começa assim, o capítulo 2, versículo 1: já que ele é superior, convém-nos, irmãos, portanto, nos convém atentar com mais diligência, com maior atenção, com mais dedicação. Para quê? Para as coisas que já temos ouvido. Vamos nos lembrar mais uma vez, eu acabei de dizer aqui de forma introdutória, mas faço questão de repetir. Ele está escrevendo para hebreus que abandonaram a religião judaica porque entenderam que Jesus, na verdade, é o cumprimento de tudo aquilo que a religião judaica representava. Jesus é aquilo que nós chamamos de o antítipo dos tipos que eram apresentados pela religião judaica. Jesus é o cumprimento. Jesus é o alvo para o qual as profecias apontavam. Jesus é o alvo para o qual os sacrifícios apontavam, para o qual a liturgia apontava. E os judeus entenderam que a lei os levou até Cristo, e uma vez que eles encontraram o fim da lei, a finalidade, o objetivo, a razão de ser da lei, que é Cristo, não há mais razão para continuar aos rudimentos, porque agora eles encontraram a razão de ser de tudo aquilo que eles serviam, de tudo aquilo que eles praticavam. E aí o autor então lembra: olha, se nós, porque o autor também é um hebreu, o autor também é judeu, embora não saibamos quem, mas ele sempre se coloca nós, ele fala a hebreus e se coloca na condição de ser também um hebreu. Então ele sabe que é costume dele e dos seus leitores da carta guardar a lei judaica. Eles fizeram isso por toda a sua vida, eles foram fiéis, foram zelosos da lei de Deus. E o autor diz: se nós, quando estávamos lá na lei,
nós tínhamos diligência, tínhamos o cuidado, tínhamos o zelo, a máxima dedicação em observar a lei. Convém-nos agora muito mais diligência para as coisas que temos ouvido. Ele está se referindo à mensagem de Cristo, ele está se referindo à mensagem da salvação. Em outras palavras, ele está se referindo ao Evangelho. Ele está dizendo: nós temos então por obrigação de ter mais cuidado com a mensagem do Evangelho, nós temos que ser mais diligente com a mensagem do Evangelho, nós devemos ser mais cautelosos em observar e praticar aquilo que nos ensina o Evangelho, aquilo que temos ouvido. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos dela. E aqui é interessante, porque se o autor fala que nós temos uma atitude a tomar para evitar se desviar, nas entrelinhas ele está dizendo que existe a possibilidade de se desviar. Alguém abandonar a fé é algo possível, alguém abandonar o Evangelho é algo possível, mas o que é que ele deixa claro? Ele deixa claro que a constante observação do Evangelho é uma garantia para que nós não venhamos a nos desviar, a abandonar a fé e, por consequência, perdermos a salvação. Então preste bem atenção. Primeira coisa que eu tenho a lhe dizer aqui, que você jamais pode esquecer ao longo de toda a sua vida cristã. A única coisa que te garante que você permaneça de pé, não desvie, não volte atrás e com isso perca a salvação, é você ser diligente, cuidadoso com a mensagem do Evangelho e buscar viver em conformidade com ela o tempo todo. Isso é importante, irmãos. O autor está dizendo assim: convém-nos atentar com mais diligência para a mensagem que temos ouvido, para que nós não venhamos a nos desviar. Ele está dizendo que o ouvinte da palavra, ele tem uma proporção infinitamente menor de se desviar do que alguém que não é um ouvinte, alguém que não dá atenção, alguém que não dá importância à palavra. Deixa eu falar um português o mais claro possível aqui nessa noite. Ele está dizendo: quem não gosta de culto de ensino, quem não gosta de escola dominical, quem não gosta da palavra, ele tem uma propensão muito maior de se desviar do que aquele que ama a palavra, guarda a palavra, lê a palavra e está presente em todos os cultos, cuja centralidade seja o ensinamento da palavra, porque quem atenta com diligência, a possibilidade de desviar, de abandonar a fé é quase que impossível. Você pode atestar isso na prática. Talvez você, como eu, todos aqui, até quem está nos acompanhando pelo vídeo, conhece alguém desviado. Claro, todo mundo conhece alguém desviado. Se você fizer uma enquete com 10 desviados, talvez você conheça 10. Faça uma enquete, pergunte a 10 desviados: você ia na escola dominical? 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 Eu acredito que entre 80% a 90%, se não 100% dos desviados vai dizer não. Você frequentava culto de ensino? Você frequentava culto de ensino? Você frequentava culto de ensino? Mais uma vez, entre 80% a 90%, para não dizer 100%, vai dizer não. Você fazia o que então? Eu gostava do repleplé, do tal, e pá, e revelação, e poder, e era isso que você... O evangelho seu era isso. Era pular, era rodar, era sapatear, era pandeiro arrebentando, e corinho de fogo, e vai, e tal, e tal. Olha aí a sua condição agora. Faz a enquete. Estou falando aqui de uma forma cômica, mais uma vez pedagogicamente para você não esquecer, mas faça a enquete. A maioria dos que abandonam a fé não conhecem o Evangelho, porque quem conhece não abandona. Quem conhece o Evangelho não abandona. Irmão, só troca Jesus quem não conhece Jesus. Agora quem conhece Jesus não troca por nada, pelo contrário, abandona tudo por Ele. E com
Como é que conhecemos Jesus? O Evangelho é a boa nova que nos revela Jesus. Quanto mais nos dedicamos a aprender, quanto mais diligente nós somos, quanto mais dedicado ao estudo, ao aprendizado, mais firmados na rocha, mais convictos na nossa fé. Aí passa o vento, vem a chuva, vem o vendaval e a nossa casa continua de pé, porque está firmada na rocha que é a palavra inabalável. Então, se você não quer desviar, atenta para a mensagem. Atenta para a mensagem. Começa a valorizar. Veja aí o versículo 2. Olha o que ele diz na sequência. Porque, olha a comparação. Olha a comparação, irmãos. Do capítulo, aliás, entramos no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ele vai fazer aqui uma comparação da mensagem. Por isso eu estou falando superioridade de Cristo e aqui agora superioridade da sua mensagem. Por isso ele começou o primeiro versículo dizendo: porque Jesus é maior do que os anjos, convém-nos atentar com maior diligência para as coisas que temos ouvido, a mensagem do Evangelho. Então ele está comparando agora a mensagem de Jesus com a mensagem de quem? Versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, que palavra é essa que foi falada pelos anjos? A questão é: que palavra é esta que foi falada pelos anjos? Quem trouxe Bíblia aí, movimenta a Bíblia aí. No vídeo não dá para ver, mas eu consigo ver. Tem poucos que não estão com Bíblia. Então vamos mexer a sua Bíblia. Você trouxe a Bíblia para usar a Bíblia, eu não vou deixar você ir embora frustrado. Vamos usar a Bíblia. Primeiro texto que você vai abrir é Atos dos Apóstolos. Eu poderia usar alguns textos do Antigo Testamento e do Novo, mas eu vou aqui, por causa do tempo, o assunto é extenso, eu vou me restringir a usar aqui dois textos do Novo Testamento. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 53, a pregação de Estevão. Puder projetar, nos ajuda também. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo de número 53. Acompanhe aí, vamos ver se é possível projetar aqui. Atos 7, 53. Os irmãos encontraram? Então vamos lá. Enquanto a projeção não chega, deixa eu ler aqui. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Deixa eu repetir. Vós, está pregando aqui Estevão aos seus compatriotas judeus, ele diz: vós que recebestes o quê? A lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Vamos agora aos Gálatas. Já está em Atos, você avança primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Gálatas, né? Epístola aos Gálatas, capítulo 3. Neste capítulo, o versículo é o de número 19. Gálatas 3, 19. Logo, agora é Paulo que está falando, lá era Estevão, agora Paulo. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta, está falando da lei, pelos anjos, na mão de um medianeiro, ou mediador. Os anjos colocaram nas mãos de um medianeiro, um mediador. Você se atreve a dizer quem é esse mediador que recebeu em suas mãos a lei? Moisés. Todos sabemos que a lei foi escrita pelo dedo de Deus. Deuteronômio, eu poderia ler Deuteronômio, poderia ler Salmos, mas como disse, o tempo aqui não vai permitir. Mas todos os textos vão dar detalhes desse momento em que Moisés recebe a lei.
E aí os detalhes dizem que Deus escreveu nas tábuas com o seu dedo e entregou aos anjos, e os anjos entregaram a Moisés, que é o mediador. Então a lei chegou até Moisés, escrita pelos dedos de Deus, escrita pelo próprio Deus. Isto é fato, nós não estamos dizendo que não foi Deus, né, quem entregou a lei. Nós estamos falando por intermédio de quem? A Bíblia, aliás. Nós aqui, na verdade, estou me referindo à Bíblia. Está falando que a lei chegou até Moisés, e Moisés, por sua vez, transmitiu a todo o povo a lei que lhe chegou às mãos por intermédio dos anjos. E aí o autor está escrevendo para hebreus, irmãos, que guardavam a lei. Ele diz assim: porque se a palavra, a lei, falada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência, nós sabemos como funcionava para quem desobedecia ou transgredia a lei. Ele diz aqui: recebeu a justa, o que? Estou lá em Hebreus de volta, Hebreus 2:2, recebeu a justa retribuição, sentença, pagamento. E aqui, irmão, se prepare para ouvir algo que talvez você nunca ouviu, porque ainda hoje corre-se a história e a conversa, né? Não, a lei era complicada, na lei, na graça é tranquilo, é light, tudo é mais fácil. Depende do ponto de vista. Em um certo sentido, eu posso até concordar que servir a Deus na graça é mais fácil do que era na lei, mas não no sentido que muitos querem colocar, não no sentido que muitos querem aplicar. Eu digo que é mais fácil no sentido de que nós servimos a Deus na graça, sendo habitados pelo Espírito Santo, que em nós nos ajuda a servir a Deus. Ora, como é que eu vou negar o fato de que, uma vez tendo a pessoa bendita do Espírito Santo habitando em nós e nos ajudando a servir a Deus, como é que eu vou negar o fato de que isso facilita a nossa conduta, do que aqueles que não tinham o privilégio de ser habitados pelo Espírito Santo, mas quando muito, viam o Espírito Santo vir sobre profetas, reis e sacerdotes. Então, nesse sentido, mas no sentido de sentença, juízo, punição, que para nós é tudo mais fácil, tudo mais tranquilo, olha o que diz o autor. Nós vamos ver aqui na sequência. Ele disse que permaneceu firme e teve a justa retribuição a palavra que foi entregue pelos anjos. Aí a pergunta que eu faço, e já na sequência dou a resposta, é: e o Evangelho da Graça? Quem anunciou? Quem confirmou? Quem testificou? Onde está registrado? E o Evangelho da Graça? Quem o anunciou? Quem o confirmou? Quem testificou dele? Onde está registrado? Vamos aos versículos 3 e 4. Eu vou ler novamente o 2 para poder dar aqui a contextualização. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, pergunta ele, o autor: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo... Quem entregou a Moisés a lei? O Evangelho foi entregue pelo... A comparação aqui é a mensagem. A lei chegou a Moisés pelos anjos, o Evangelho chegou a nós pelo Filho. Aí continua o raciocínio. Se nós tínhamos cuidado, diligência, a preocupação de obedecer a lei que chegou até nós por intermédio dos anjos, que entregou a um medianeiro humano, Moisés, que a entregou a nós, como é que nós vamos escapar? Se nós não atentarmos, se nós formos vacilantes, relaxados, relapsos com a mensagem que nos foi entregue pelo Senhor. Glória, aleluia. Glória a Deus. Então a primeira pergunta é o Evangelho. Quem anunciou? O Senhor. Olha o que mais ele diz:
que foi como escaparemos, a qual começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Está se referindo aos apóstolos. O Senhor Jesus entregou a mensagem, os apóstolos confirmaram, porque ao término do ministério terreno de Cristo, pós a sua ascensão, a responsabilidade de transmitir o Evangelho a toda criatura caiu sobre os ombros dos apóstolos. Então foi confirmada por aqueles que ouviram os apóstolos. Versículo 4, eu perguntei quem testificou. Versículo 4, testificando também Deus. Como é que Deus testificou? Testificar, irmãos, é como que assinar embaixo. A mensagem foi entregue pelo Senhor, os apóstolos começaram a levá-la, e aí os hebreus, na dúvida, será que é, será que não é, será que é, será que não é? Aí Deus, para acabar com toda a dúvida, assinar embaixo, testificar. Olha o que acontece, testificando também o Senhor, com eles, os apóstolos, de que maneira? Sinais, que mais? Milagres, que mais? Várias maravilhas, que mais? Dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Pastor Celso, se era punido de uma forma categórica, dura, veemente, quem desobedecia e não observava a lei que foi entregue por intermédio de anjos a um medianeiro que entregou aos homens, como escaparemos nós? O Evangelho é mais fácil? O Evangelho é mais fácil? Como escaparemos nós? Se virarmos as costas pela mensagem que foi entregue pelo Senhor, confirmada pelos apóstolos, testificada por Deus, através de sinais, milagres, maravilhas, atuação do Espírito Santo, através dos dons espirituais, que é distribuído por Deus à igreja. Imagine eu virar as costas para isso tudo. Uma coisa era virar as costas para a lei, nua, crua, seca. Outra coisa é virar as costas para a mensagem da graça, do amor, revelada no Filho, na cruz, pregada pelos apóstolos, com sinais, prodígios, poder, ação do Espírito Santo, dons espirituais. Quem virar as costas para esta mensagem, como vai escapar do juízo de Deus? Aleluia! A sentença é muito mais pesada. E para você entender ainda mais o peso, a lei que foi entregue por intermédio dos anjos a Moisés, foi entregue a lei que estava escrita em tábuas de pedra. E o que diz Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo também de número 3, volte aí um pouquinho, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo também de número 3, escute o que diz Paulo: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, aí os apóstolos, Paulo apóstolo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eles receberam um pedaço de pedra com a lei de Deus nela, e tinham que observar a lei que estava naquele pedaço de... Não estou minimizando, não estou menosprezando, não estou diminuindo, tampouco desrespeitando, estou apenas fazendo uso da mesma comparação que faz o autor da epístola aos Hebreus. Ali estava a lei em pedras, entregue a eles para que obedecessem. Aí o autor da epístola aos Hebreus diz: como é que nós vamos escapar se nós não atentarmos para essa mensagem que foi escrito não com tinta, mas com sangue, pelo Espírito no nosso coração? Pensa na responsabilidade, irmãos, que está sobre nós. O rigor da graça em relação à lei,
o rigor da graça é maior. É maior. Ele está deixando claro para esses judeus que se eles abandonarem a graça, eles vão sofrer uma punição muito maior do que eles sofreriam descumprindo a lei. Uma coisa é virar as costas para a lei. Repito, não estou diminuindo, estou seguindo a mesma linha comparativa do autor. Outras coisas é virar as costas para o Filho de Deus, que foi crucificado na cruz do Calvário por amor de nós. Você que é pai, você que é mãe, pense em alguém desprezar um filho que você entrega para morrer de forma violenta por alguém, e esse alguém que recebe de presente o seu filho, que morre de forma atroz para salvá-lo, simplesmente despreza e menospreza o seu filho, e você tem poder de lançar sobre ele a sentença. Qual seria a sentença? A responsabilidade da graça, irmãos. Não brinque, eu disse alguns cultos atrás aqui, Deus é bom, mas não é bobo. A responsabilidade da graça é maior. Por quê? Porque a quem mais é dado, complete aí, está com medo? Mais é cobrado. Mais é cobrado. Segundo ponto para nós avançarmos. Segundo ponto que eu quero ressaltar aqui, a primeira observação é essa: o rigor da graça em relação à lei é maior, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Segunda consideração ou observação que eu quero fazer é que aqui no versículo 4, quando trata da testificação de Deus em relação à mensagem do Evangelho, é dito que Deus testificou com sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo. Então perceba uma coisa: o milagre não é um fim em si mesmo, os sinais não são um fim em si mesmo, as maravilhas não são um fim em si mesmo, os dons espirituais não são um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Não se encerra ali com a mera manifestação do sinal, com a mera manifestação do milagre, da maravilha ou de algum dom espiritual, mas eles têm um objetivo. Todo milagre tem que ter um objetivo, todo sinal tem que ter um objetivo. Deus, quando realiza milagres, não realiza por mero exibicionismo do seu poder. Ele o faz com objetivo, com propósito. Maravilhas, milagres, coisas extraordinárias. E aqui o texto deixa claro: para testificar na mensagem do Evangelho. O milagre é para levar a pessoa ao Evangelho. Tem muitos que vêm no culto do milagre porque só quer o milagre, mas o milagre não é um fim em si mesmo. O milagre tem que atrair a pessoa ao Evangelho. O milagre tem que fazer com que ela se dobre ao Evangelho, se curve ao Evangelho, a mensagem do Evangelho, a pessoa que é anunciada no Evangelho. É óbvio, me refiro a Cristo. Os milagres têm que glorificar a Cristo, os sinais têm que glorificar a Cristo, as maravilhas têm que glorificar a Cristo. É por isso que me irrita, irmãos, milagres que querem glorificar o pseudo-operador de milagres, aquele que acha que ele é o detentor do poder e que tem a capacidade de realizar os milagres, aqueles que acham que podem marcar data para fazer o milagre. Venha tal dia, é o dia da tua cura, venha tal dia, é o dia da revelação, como se ele tivesse o poder de decidir quando ele vai usar o poder, o milagre, atraindo para si os olhares, a honra, a glória, os holofotes. Isto é pecado. O milagre tem que glorificar a Cristo, as maravilhas têm que glorificar a Cristo, o poder de Deus se manifesta para que Cristo seja glorificado. É irritante ouvir homens querendo prevalecer
dos dons que por benevolência receberam de Deus e quererem usar em benefício próprio e pessoal, para enriquecer, para iludir o povo, para enganar. O objetivo é sempre Cristo, Cristo, Cristo. E lá vai o culto do milagre, está lotado. Quem aceitou a Cristo no final? Ninguém. A igreja está que não cabe de gente, atrás de milagre. Quem mudou de vida? Ninguém. Está lá o povo na fila para receber a imposição de mão do profeta, do apóstolo, do homem de Deus. Mas quem quer saber de abandonar pecado? Ninguém. Se o milagre não levar a Cristo, não tem razão de ser. A mensagem do Evangelho é superior à lei. Aqui no versículo 4, portanto, ele encerra esta primeira parte de comparação, comparando do versículo 1 ao 4 a mensagem de Jesus em relação à lei. A partir do versículo 5, vamos lá, a partir do versículo 5 ele vai retomar a comparação com os anjos. Então acompanha aí, versículo 5, ele vai retomar a comparação com os anjos. Vamos ler aqui do versículo 5 ao versículo 8. Ele diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ele voltou a comparar Jesus com os anjos. A comparação, mais uma vez, volta entre a pessoa de Jesus e os anjos. Ele começa: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou todas as coisas, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro. Aí é interessante que o autor diz assim no versículo 6: mas em certo lugar testificou alguém. É irônico porque parece até que ele não sabe em que lugar e nem quem foi que testificou. Ele diz: em certo lugar alguém escreveu, alguém disse, alguém testificou. Testificou o quê? Dizendo: que é o homem para que dele te lembres. Na verdade ele está se referindo a Davi. Este alguém, é óbvio que ele sabe, é Davi. Em que lugar? No Salmo. Então vamos ao Salmo. Que Salmo? Salmo de número 8, versículos 4 a 8, ou versos 4 a 8. Irmãos, se você não tem o costume, o bom costume, o maravilhoso, o excelente, o magnífico costume de ler Bíblia, venha no culto de ensino, que aqui você vai ler. Se não faz parte do seu cotidiano dedicar tempo à leitura da Bíblia, venha pelo menos na terça, nem que seja uma vez por semana, você vai ler Bíblia. Você chega aqui, a gente começa em Hebreu, de Hebreu vai em Coríntios, vai em Gálatas, vai em Atos, aí vai lá em Romanos, aí lá vai Bíblia. Agora chegamos ao Salmo de número 8, versículo 4 a 8, não chegou aqui ainda? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia então, você abra aí na sua, Salmo de número 8, vamos ver o que disse Davi. O que foi que disse Davi? E o que me chama a atenção é que o autor da Epístola aos Hebreus é anônimo. Ele não fala quem ele é, ele não se apresenta. E a gente viu aqui pela primeira vez, mas vamos ver aqui em várias terças-feiras, ao longo do estudo, que muitas vezes ele vai fazer citações, mas ele não cita o nome também de ninguém. Que coisa linda, né, presbítero Ronaldo? Ele não fala o dele. Quando vai citar outros, também não cita o de ninguém. Mas quando é para falar de Jesus,
Em algum lugar, alguém. Quem é que escreveu? Não interessa. Quem foi que disse lá? Não importa. E você, qual é o seu nome? Não mexe com isso não. Cristo! Cristo! O assunto é Cristo! Salmo 8, versículo 4, Davi pergunta: que é o homem mortal? Isso é uma poesia, né? Uma pergunta poética. Irmão, hoje eu vou derreter aqui bastante. Separei o lenço, não trouxe. Depois eu vou subir na balança de novo quando chegar em casa. Uns 3 quilos vai ficar aqui no altar, né? Se fosse assim, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. O que é o homem? Não é quem é o que é. Que é o homem? Senhor, que é o homem mortal para que o Senhor te lembre dele, e o filho do homem para que o Senhor o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. E olha o que fez com este homem mortal, filho do homem, menor do que os anjos. De glória e de honra, o que? O coroaste. Versículo 8: fazes com que ele tenha, está acompanhando aí? Ele tem o que? Domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Volta lá em Hebreus. Volta lá em Hebreus. Então ele está perguntando assim: a qual dos anjos Deus sujeitou o mundo futuro, do qual falamos? Mas em certo lugar testificou alguém. O lugar, o Salmo. Quem? Davi. O que ele disse? A gente acabou de ler: que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visite, etc. Olha aí o versículo 8 aí de Hebreus 2. Todas as coisas ele sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Ponto. Ponto. Preste atenção. Vai vir voando aí um pano aí abençoado. Oh, glória. Prometo que eu lavo, depois entrego limpinho, cheiroso. Deus abençoe. Voltamos aqui, irmãos. Olha aí. Todas as coisas, né? Lhe sujeitasse, estou no versículo 8. Ora, visto que sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Ponto. Você está acompanhando aí no texto? Ponto. O Salmo, Salmo 8, versículo 4, 5, o 6, o verso 6 termina aqui, neste ponto que está aqui no meio do verso 8 de Hebreus 2. O Salmo lá termina aqui. Mas olha o que o autor aos Hebreus pergunta na sequência: mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Quem está prestando atenção aqui? Precisar da sua atenção, hein? Precisar da sua atenção. A constatação do autor da Epístola aos Hebreus é esta: Deus fez um homem mortal, filho do homem, menor do que os anjos, mas o texto diz: de glória e honra o coroaste, sujeitou todas as coisas a ele, deu a ele o domínio sobre todas as coisas que tu criaste. Foi para isso que o homem foi criado. Adão, o Senhor criou. O homem a Bíblia diz, é a coroa da criação. Quando você lê lá no ato da criação, Deus disse ao homem: domine sobre tudo. Deus colocou tudo debaixo do domínio do homem. E o autor do Salmo que está sendo citado, né, Davi, está sendo citado pelo autor da Epístola aos Hebreus, ele faz esse questionamento: mas Senhor, que é o homem para que o Senhor se lembre dele, para que o visites? O Senhor o fez menor do que os anjos. Lembra? Estamos falando da comparação com os anjos. Aí agora ele falou de homem, que foi citado pelo salmista, que o homem foi feito menor do que os anjos. Porém, Deus entregou ao homem o domínio de tudo, coroou o homem, deu ao homem honra, um status excelente, deu a ele o poder de exercer domínio sobre tudo. Mas aí o autor da epístola faz uma constatação verdadeira:
Como termina o versículo 8, ele diz assim: mas agora não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Está dizendo, o homem foi criado para dominar sobre tudo, mas quem olha não vê o homem dominando sobre tudo. O homem foi criado para exercer domínio sobre tudo, mas não vemos ele exercer domínio sobre tudo, porque o pecado entrou, e ao invés de dominar, ele passou a ser dominado. Ao invés de exercer proeminência, destaque, ele passa a estar sob sujeição, sob escravidão. Mas aí o que acontece então? Irmão, eu já sinto uma alegria assim aqui na minha alma, só porque eu já sei o que eu vou dizer. Só porque eu já sei o que eu vou dizer. Se você não sentir a mesma alegria, não der glória a Deus e aleluia, no final, você procura o presbítero Ronaldo, diz assim: presbítero Ronaldo, faz uma classe de discipulado, que eu preciso passar pelo discipulado de novo. Eu não vou dizer batizar de novo, porque batizar de novo não pode, mas pelo menos no discipulado de novo, você vai ter que passar. Porque o autor está dizendo, o Senhor fez o homem menor do que os anjos, mas o coroou de glória e honra, colocou sob domínio de tudo, mas nós não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Versículo 9, vemos porém, coroado de glória e de honra, quem? Aquele Jesus, que fora feito pouco menor do que os anjos. Irmão, é tremendo isso que eu vou dizer aqui agora, irmão. Você precisa entender isso. Jesus menor do que os anjos? Jesus menor do que os anjos? Vemos coroado de glória e de honra Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Jesus um pouco menor do que os anjos? Quando ele decidiu despir-se da sua glória, quando ele decidiu despir-se da sua majestade, quando ele olha para a terra e diz: o primeiro Adão caiu, pecou, perdeu o domínio, lá vai entrar agora na humanidade o último Adão. Estou falando dele, Cristo. E aí, para ele poder entrar na humanidade, para que ele possa encarnar, para que ele possa vestir roupa de homem, pele de homem, corpo humano, ele precisa diminuir. E ele diminui ao ponto de ser menor do que os anjos, porque ele se faz homem, porque o texto diz: por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O autor está dizendo: eu vejo sim, coroado de honra e de glória, aquele que foi coroado com uma coroa de espinho. Mas por que é que ele foi coroado com uma coroa de espinho? Porque ele se esvaziou, porque ele se humilhou, porque ele desceu, porque ele se fez homem e por um tempo se fez menor do que os anjos, mas agora ele está coroado de glória, ele está coroado de honra, ele está à destra do Pai. Aleluia, 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 aleluia. Porque convinha o versículo 10, que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. O autor está dizendo: quem é coroado de glória e de honra é aquele Jesus que desceu, se humilhou, morreu para salvar o pecador, para consagrar um novo e vivo caminho, para elevar os homens à condição também de filhos de Deus. O mistério da encarnação, a vitória do último Adão,
Que história é essa, pastor Márcio? Você já deve ter me ouvido falar, mas para quem não ouviu, estou falando da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 45 até o 49. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, está falando de Jesus, senão o animal, está falando do Adão. Primeiro ele, depois o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem, Adão, da terra, é o que? Terreno. O segundo homem, quem é ele? O Senhor. É de onde? Do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do... Oh, meu irmão, Jesus está dizendo, a palavra, o autor da epístola está dizendo, o primeiro Adão pecou, falhou, perdeu o domínio, perdeu a capacidade de exercer sobre tudo o domínio, passou a ser escravo do pecado, não tinha mais condição de dominar, passou a ser dominado. Mas aí, por causa disso, não vemos ele coroado de honra e de glória. Mas aí vem o último Adão. O primeiro é o terreno, o segundo é o celestial. O primeiro é da terra, o outro é do céu. O primeiro pecou, o segundo não. O primeiro transgrediu, o segundo não. O segundo se fez homem para se identificar conosco no sofrimento, na morte. Para quê? Para que nós possamos nos identificar com Ele na ressurreição e na glorificação. Ele assume a condição de homem para morrer como homem pelos homens, mas depois ele ressuscita e promete aos homens que creem nele, que vivem nele, que estão nele, que ele voltará para buscar, e o corpo que é mortal se revestirá de imortalidade corruptível, de incorruptibilidade. Se nós trouxemos a imagem do terreno, porque somos terrenos, quando o celestial voltar, nós seremos revestidos com a imagem do celestial e viveremos eternamente na presença dele. A vitória do último Adão, Jesus se identifica conosco em seu sofrimento e morte, para que nós possamos nos identificar com ele na ressurreição e glorificação. Glória a Deus, aleluia. E aí, para nós caminharmos para o fim, a hora ali já está dizendo, acaba, acaba, acaba. Já passou, já, você nem percebeu, falta 3 minutos para 9. Versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Quem é filho participa da carne e do sangue. Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo derrotou o primeiro Adão, aí o último Adão entra, participa da carne e do sangue. Participar da carne, encarnação, se fazer homem. Participa do sangue, vida terrena. Participa das mesmas coisas, enfrenta o mesmo sofrimento, enfrenta as mesmas dificuldades. Tudo aquilo que um ser humano enfrenta, ele enfrentou. Para quê? Para que pela morte dele. O que aconteceu quando houve a morte dele? Aniquilasse
o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então perceba a importância da encarnação, perceba o preço da redenção. Era necessário que Jesus se identificasse com aqueles que ele veio salvar. Para libertar homens, precisava se manifestar como homem. Vou repetir a pergunta, você completa com mais força. Para salvar homens, ele precisava se manifestar como? Vamos mexer mais um pouquinho na Bíblia para encerrar. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Identifique aí. Disse aqui o autor aos Hebreus: visto que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha aqui, João, primeira epístola de João, não o Evangelho, a primeira epístola, lá no finalzinho, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Os irmãos encontraram aí? Está ali, ó. Versículo 8, está no 1 aí. Vai lá. Aí. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, bem lá de Adão. Aliás, desde que ele se transformou em diabo, antes ainda da esfera humana, mas aqui o princípio da humanidade, ele já peca. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O Filho se manifestou para dar vida e vida com abundância. O diabo veio para arrasar com tudo. O Filho veio para restaurar. O diabo veio para levar para o inferno. O Filho veio para nos levar para o céu. O diabo veio para arrasar sua família. O Filho veio para restaurar sua família. O diabo veio para te colocar nas drogas. O Filho veio para te encher do Espírito Santo. O diabo veio para te lançar na prostituição. O Filho veio para te encher da presença dele. O Filho se manifestou para aniquilar as obras do diabo e realizar a obra de Deus no meio da igreja. Adore o Filho, exalte o Filho, glorifique o Filho, magnifique o Filho. Jesus é maior. Fique de pé para encerrarmos, por favor. Eu vou ler os últimos versículos, mas vamos ficar de pé, que se você continuar assim, vai dar 9h30, dá 9h40, dá 10, da meia-noite, e a gente fica aqui empolgado. Fala de Jesus, irmão. E livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Está falando da escravidão do pecado, ele veio para livrar. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Versículo 16, é claro, ele está escrevendo para Hebreus, por isso ele fala descendência de Abraão, mas nós podemos aplicar a toda a igreja, até porque Paulo diz, a verdadeira descendência de Abraão não são os descendentes segundo a carne, mas são aqueles que são descendentes segundo a fé, que creem no mesmo Deus. Aqueles que creem no Deus de Abraão são os filhos de Abraão, e ele veio então para ajudar, ele veio para auxiliar, ele veio para libertar os filhos de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E aí, para você dar o último glória, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele entrou na esfera humana. Ele sabe o que você sente, minha irmã. Ele sabe o que você sente, meu irmão. Se ele fosse apenas Deus,
ele não saberia o que é a dor de um homem, mas como ele também se fez homem, ele sabe o que é a dor da perda de um parente, de um familiar, uma enfermidade, ele sabe a tristeza, o desespero, ele conhece, ele é um sumo sacerdote, provado por Deus e aprovado, porque ele assumiu a nossa causa e venceu, e pode nos ajudar a vencer também. Irmão, só tem uma coisa para te dizer, para encerrar. Não perde semana que vem, não. Não perde não, irmão. A não ser que você não goste de ouvir falar de Jesus, porque a conversa aqui às terça-feiras, o presbítero Zé Roberto está liberado, mas lá do trabalho vai acompanhar e vai dar glória de lá, né? A conversa aqui, irmão Arnaldo, vai ser só Cristo, 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 Cristo. Ah, não sei, irmão, a não ser que você diga, eu não aguento mais ouvir falar tanto de Jesus. Se você não aguenta, não vem. Porque o assunto aqui vai ser só Ele. Só Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos encerrar orando. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela pessoa bendita, maravilhosa, única e especial, Jesus Cristo, pela salvação que nos foi dada por intermédio do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, pela libertação do poder do pecado que nos foi permitido pelo poder de Cristo, pelo sumo sacerdote fiel que temos à Tua destra, que intercede continuamente por nós, Jesus Cristo, por aquele que é maior do que os anjos, mas se fez menor do que os anjos, para morrer em nosso lugar, mas agora está coroado de glória e de honra. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Bendito e exaltado de eternidade em eternidade seja o magnífico nome de Jesus Cristo. Continue ajudando o teu povo a caminhar em direção às mansões celestiais, para que venhamos a usufruir do maior privilégio, o qual a nossa alma anseia, contemplar Cristo face a face. Nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja. Nós clamamos em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Amém.